A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos em Cristo. Queridos, eu tenho uma palavra de Deus para você. Marcos capítulo de número 14, o versículo de número 66, está escrito assim, Estando Pedro embaixo no átrio, chegou um das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que se aquentava, olhou para ele e disse, tu também está com Jesus o Nazareno. Ele, porém, negou, dizendo, não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. A criada, vendo-o de novo, começou a dizer aos guardas, este é um dos tais. Ele, porém, o negou outra vez. Pouco depois, o galo, depois ali estavam, disseram outra vez, Pedro, verdadeiramente tu és um deles, pois és galileu. Ele começou a praguejar e a jurar, não conheço esse homem de que falais. Imediatamente o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro, lembrando-se da palavra que Jesus lhe tinha dito, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E caindo em si, chorou. Queridos, quero chamar a sua atenção para esta palavra. Eu estive meditando em um devocional hoje, e o meu devocional trouxe esse texto. E depois da oração, Deus colocou no meu coração para eu ir falar com um determinado pastor. E liguei e falei com ele. E depois oramos. E na oração, Deus mostrou-me aquele pastor se sentindo abandonado, se sentindo sozinho. E é claro que como pastor há 26 anos, eu sei do que se trata. Conversei bastante com ele. Ser pastor não é fácil. Muitas vezes você está pastoreando o campo, mas com um problema financeiro, que só Deus para ter misericórdia. Às vezes você está lhe profetizando cura para alguém e a pessoa é curada, Deus usa a sua vida, mas você tem que administrar uma situação de enfermidade dentro da sua casa. Muitas vezes você prega a salvação e faz a campanha, eu e minha casa servimos ao Senhor, e tem pessoa da sua família que está perdida. E a grande pergunta que se faz é, meu Deus, será que o Senhor me abandonou? Será que o Senhor me deixou? Por que isso acontece? Por que o Senhor permite que tais coisas aconteçam? E há uma resposta. Mas vamos olhar primeiro o texto bíblico de Hebreus 13:5. Contentai com o que vós tendes, porque ele mesmo vos disse, eu nunca vos deixarei, jamais vos abandonarei. A situação pode parecer difícil, mas é certo que o Senhor está no controle. Mas por que, pastor, eu oro para alguém, Deus cura enquanto tem uma enfermidade na minha casa? Simples. Deus está mostrando para você que Ele é que está no controle. O dom é dado para que você seja uma bênção na vida dos outros. Dentro da sua casa deve ser administrado com sabedoria. Você tem que ter uma vida reta com Deus no seu dia a dia. Você vai ministrar bênção para as pessoas que algumas depois vão se virar contra ti, vai amaldiçoar você. Você vai estender as mãos para alguém colocar de pé e vai ser o tal que vai tentar te derrubar depois. Isso é bíblico. Mas muitas vezes nós não prestamos atenção no grupo que Jesus escolhe.
Jesus escolheu 12. Certo dia, um deles diz, mostra-nos o Pai, ou seja, caminhou com Jesus 3 anos e não sabe que Jesus é Deus. Outro diz ao Senhor, se eu não ver o buraco na mão e o buraco da lança no lado, de forma nenhuma eu acreditarei. E o outro vende a Jesus por 30 míseras moedas de prata. E no dia em que Jesus vai ser crucificado, um pouquinho antes, dentro do contexto do que eu li, Pedro dizia, Senhor, eu vou contigo até a morte. E os outros diziam a mesma coisa. Quando Jesus foi preso, João Marcos foge, deixando o lençol que se cobria na mão dos soldados. Os demais que estavam no Getsêmani fugiram. O Pedro, quando viu Jesus preso, fugiu e ainda o negou por 3 vezes. Jesus nunca esteve só. Ele tinha que passar por toda essa tribulação para depois de todas essas aflições ressuscitar, assim trazendo a salvação a todos nós pela sua morte e ressurreição. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido irmão e querida irmã. Às vezes, nós desejamos o sucesso. O que é sucesso para um pastor? Sucesso para um pastor ou pastora é ter a sua casa servindo ao Senhor, é ter as suas contas pagas, não dever nada a ninguém, é ter uma vida ilimbada, uma vida reta diante de Deus. Mas nem sempre isso é possível. Às vezes a igreja olha para as pessoas. Eu acho interessante, e vou fazer uma comparação, as pessoas que adoram os seus artistas famosos, os aplaude. Se um artista famoso hoje, vou te dar um exemplo, entrar em uma live e dizer às pessoas que estão passando por uma dificuldade, chove contribuições para ele se livrar da dificuldade. Um pastor não pode falar isso no altar. Se ele falar, ele vai ser considerado fraco. A pastora vai ser considerada fraca, fraca na fé, fraco na fé. Porque as pessoas entendem como se o pastor ou a pastora fosse um semideus. Alguém que não pudesse de forma nenhuma ter problemas. Se o pastor ou a pastora fala de dízimos e ofertas na igreja, algumas pessoas temem, muitas vezes até, não ir mais à igreja. Alguns crentes usam até um linguajar, bem tosco. Eu já vi alguém dizer uma vez, eu não vou na igreja encher o rabo de pastor com dinheiro. Olha que grosseria. Ou seja, o dízimos e as ofertas, que é para ajudar no andamento da igreja, para que haja o mantimento na casa do Senhor. Se você olhar para Malaquias, capítulo de número 3, o versículo 10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. De qual mantimento Jesus está falando? Ou melhor, de qual mantimento Malaquias está falando? Malaquias está aqui fazendo uma alusão aos sacerdotes, aos levitas que cuidavam do serviço do templo. Não havendo mantimento no templo, não havendo mantimento na casa, eles teriam que trabalhar materialmente, e trabalhando materialmente eles não se dedicariam ao Senhor como de fato deveriam fazê-lo. Então a casa do Senhor seria abandonada. Agora eu te digo, e nos nossos dias de hoje, o sistema da igreja evangélica pentecostal e as demais igrejas, não na sua totalidade, às vezes tem uma exceção ou duas, mas encontra-se no dízimo e na oferta a forma de manter a casa do Senhor. Manter a reforma, o banco, o ar-condicionado, a cesta básica para ajudar o irmão, a luz, a água,
o veículo para fazer a correria da igreja. Tudo isso é mantido pelo dízimo e oferta. Missões é mantido pelo o que é levado à casa do Senhor. Não havendo mantimento na casa, o pastor, o missionário, vai ter que sair para o dia inteiro. Eu sei que tem muitos pastores, amigos meus, que são pedreiros, carpinteiros, né? Outros trabalham de Uber, outros estão se virando, né? No dia a dia. Mas o tempo que ele deveria dedicar à oração, ao jejum, à visita, à leitura bíblica, à preparação de um bom sermão, ele não tem. Se você precisar dele, não vai conseguir encontrá-lo. Mas, mesmo assim, ele está fazendo o melhor que ele pode. Então, essa ideia de que o pastor está bem, o pastor está andando de carrão, quando é o pastor, ele mora num casão, anda num carrão, é um pastorzão, a família do pastor se veste assim, assim. As pessoas querem dar conta de tudo e muitas vezes são membros da igreja. E aí vem a grande pergunta. Você de fato conhece o seu pastor, a sua pastora? Ele sempre te ouviu e orou por você. Você tem ouvido o seu pastor, a sua pastora? Tem tido um compromisso de oração por eles? Você ajuda na manutenção do seu pastor e da sua pastora? Você sabe que o filho de pastor, o filho da pastora, é ser humano como os seus filhos e que os filhos muitas vezes não seguem o caminho dos pais e nem por isso os pais são ruins, porque os filhos não seguiram os seus caminhos? Davi, o maior de todos os reis de Israel, celebrado até nos dias de hoje, foi um grande homem de Deus. Sua família foi um desastre. Não seguiram os seus passos. Os filhos de Samuel não seguiram os seus passos. E assim por diante. Aí eu te pergunto, você já prestou atenção nisso? Agora deixa eu te falar uma coisa. A igreja às vezes tem 150 e 200 membros. Mas quantos amigos o pastor tem? Quantos amigos a pastora tem? Muitas vezes a falta dessa comunhão, a falta da presença de pessoas que possam ouvir, que possam chorar junto, que possam orar junto. Sempre que você procura o seu pastor e a sua pastora é porque você tem um problema? Ou porque você está passando por dificuldades? Ou você procura o seu pastor, sua pastora, de vez em quando só para bater um papo? Ô pastor, vem cá fazer uma visita em casa, mas para bater um papo comigo, tomar um café. Você tem demonstrado? Você tem olhado para as dificuldades que o seu pastor tem, que a sua pastora tem? Convidou os demais irmãos muitas vezes para falar, olha, nós temos que montar uma estratégia para ajudar a igreja, para ajudar o pastor? Ou você é um crente sanguessuga, aquele que quer sempre uma boa mensagem, uma oração pentecostal, campanha em favor da sua família, mas você nunca leva nada à fonte, só suga. Essa é a grande pergunta que tem sido feita. Às vezes nós encontramos pastores decepcionados, se sentindo traídos, se sentindo enganados, porque dentro da própria igreja houve uma facção. O que é facção? Aquele grupo que divide a igreja, que se levanta contra o pastor, e muitas vezes chega até a tua casa, e você recebe, você dá ouvidos, você coloca em dúvida o caráter do seu pastor, da sua pastora. Em vez de cortar a conversa, fica dando corda. Porque só há facção se houver liderança. Só há rebelião se houver um líder. Então, esse líder de rebelião entra na tua casa, come, bebe, fala mal do pastor, da pastora, joga pedra no ministério da igreja. E muitas vezes você não diz nada, você não corta, você não, como diz os jovens de hoje, não tesoura. Então você se torna inimigo do ministério, inimigo da igreja, inimigo de Cristo. Lembra do apóstolo Paulo, que enquanto perseguia a igreja, bateu de frente com o Senhor e quebrou a cara? Mas aí você vai falar assim, mas pastor, mas e se o irmão que falou mal da liderança da igreja tem razão?
Aí vem a pergunta. Deixa eu lhe dizer algo. Se o irmão tem razão, você deve ir até o seu pastor, sua pastora, sentar e conversar com ele. Ou chegar e dizer, irmão, você pode até ter razão, mas a gente está conversando aqui, e aqui não é o lugar da gente tratar. Vamos nos reunir com o pastor? E não é chegar botando o dedo na cara do pastor, não, ou da pastora, não. Sentar e conversar educadamente, pastor, pastora, eu tenho observado isso ou aquilo, não tenho gostado, tenho percebido que alguém não tem gostado. O que nós podemos fazer para resolver esse problema? Eu não vim criar um problema. Eu não vim apontar um defeito. Eu não vim tirar pedra. Eu vim para dizer que eu ouvi ou eu vi algo. Eu quero ajudar para que isso não prejudique o meu amado pastor, a minha amada pastora. Então você está a serviço do reino de Deus. Mas quando você faz assim, começa a fazer como Absalão, filho de Salomão, que já tinha assassinado o irmão, tinha ficado fugido por um tempo, volta ao palácio, o pai o aceita, ele vai para Gibeão e lá ele fica conversando, as pessoas vinham até Jerusalém, mas ele barrava as pessoas no caminho, dizia, quem me dera se eu fosse o rei para tratar dos seus assuntos e tal. Não, o assunto devia ser tratado com o rei. Não tente você, membro de igreja, obreiro de igreja, tentar resolver aquilo que não é para você ser um inútil na igreja, mas entenda o que é para você resolver. E se você é membro da igreja, você não tem que resolver nada, você tem que levar o pastor. Se você é obreiro, vê se está na sua alçada, se não está, vai comunicar ao pastor, a pastora da igreja. Não seja inimigo do reino. Não queira destruir aquilo que Deus construiu pela mão de outra pessoa. Muitas vezes você viu alma sendo ganha pelo seu pastor, pela sua pastora, talvez até um trabalho que começou na mão deles. Ou talvez eles vieram e fizeram um avivamento, estão fazendo um bom trabalho, estão dedicando a vida a você, a sua família, a sua cidade. Daí você age de má fé e traz um problema muito sério para os pastores da igreja. Por isso tem muitos pastores decepcionados, pastores que estão com... Eu estou com 26 anos de campo, no mesmo ministério, mas tem pastores que estão com 8, 10, 12, 15 anos, já estão literalmente cansados. Porque todo lado que vai é pessoas que não foram discipuladas, crentes pegados a laço, que não se converteu de fato, que estão ali, nós estamos fazendo a obra de Deus, batendo de frente com o pastor, com a pastora da igreja, tentando destruir aquilo que não foi ele que levantou, que não foi aquele que construiu. Não, mas eu estou vendo erro porque Deus está me mostrando. Não, é Satanás que está te usando. Porque você não está cooperando. Se você foi falar com o pastor, está cooperando pelo bem da igreja. Falou com a sua pastora, com o seu pastor. Então você está caminhando pelo bem da igreja. Mas se você está de casa em casa, falando no ouvido de uma pessoa e outra, você não é mais um instrumento de Deus. Você não descobriu ainda que você está sendo ferramenta de Satanás dentro do reino de Deus. E hoje o Senhor falou isso comigo. Muitas vezes o seu pastor já está doente, está tão magoado, triste, está indo no psicólogo, talvez até no psiquiatra, já está tomando aí fluoxetina para dormir, e você não sabe. Entendeu? Mas ainda continua orando por você. Você sabe que há uma responsabilidade muito grande sobre os ombros de um pastor, da pastora, da família de um pastor. Imagina os filhos de pastores. Meu Deus. Então eu quero que você compreenda hoje. Seja um verdadeiro instrumento de Deus. Se você não pode trabalhar para o reino de Deus, não atrapalhe. Se a igreja não dá para você, sai do meio, sem ficar por fora, como Absalão. Se eu fosse o pastor, se eu fosse a pastora, se eu fosse o líder dos jovens, se eu fosse o líder de varões, se eu fosse o líder de coreografia, se eu fosse o líder disso, daquilo outro. Imagina os inventores de males. A igreja deve entrar
milhares e milhares de reais. Eu não sei o que fazem com o dinheiro. Cala a boca. Ó, você não sabe. Você quer saber quanto está entrando na igreja? Começa a ir na casa do pastor. Começa a ir na casa do pastor. Você vai descobrir. Amém? Então, deixa eu te dizer uma coisa. Não seja inimigo do reino, querido, querida. Valorize o seu pastor, valorize a sua pastora. Seja amigo de fato. Mas não é aquele amigo que fica dentro da casa o dia inteiro e não quer sair. Não, não. Em vez de você ficar dentro da casa do pastor, convide ele para ir para a sua. Entendeu? Conversa. Interage com ele. Às vezes você vê um pastor sorridente, está ali feliz da vida, sorrindo, mas não quer dizer que ele não tenha problema. O pastor já tem a missão de não contar o seu problema para ninguém. Ele tem a missão de pregar o evangelho de Cristo e não de reclamar sobre o altar dos seus próprios problemas, os quais certamente ele tem. Vivemos tempo que você tem que observar que nós temos que, como pastores, temos que dar resultado, tem que ter jejum, tem que ter oração, Deus tem que nos usar, temos que ter uma palavra nova, temos que ajudar uma pessoa que está chegando, tem que aconselhar outra, tem que orar de madrugada. Gente, nós precisamos dar resultado. Peraí, tem uma pessoa desempregada passando necessidade, tem que orar por essa pessoa. Eu preciso dar resultado. E se a igreja não coopera comigo, como eu vou fazer isso? Às vezes você convida alguém para o jejum, não vai. Convida para o monte, não vai. Convida para uma vigília, não vai. Fala, o culto vai começar às 7 horas, vamos orar até 7h30, também não vai. E toda essa carga fica sobre os ombros do pastor. E pastores de alguns ministérios, a igreja tem uma condição financeira boa e oferece um salário para ele. Mas a grande maioria dos pastores, ele vive do que sobra. Se sobrar. Porque nós temos compromisso. Temos que manter a obra de Deus andando. Temos que sustentar a nossa família e temos que responder à nossa convenção, ou seja, à nossa diretoria, aos nossos líderes. E muitas vezes tem um monte de coisa para fazer e nós não podemos fazer. E queremos fazer, queremos dar resultado. Todos os pastores que são apaixonados pela obra de Deus, eles querem dar resultado, custe o que custar. Nós temos uma reforma para fazer, ficamos doentes quando não conseguimos fazer uma reforma. Ficamos doentes muitas vezes quando não dormimos de noite em oração. Deus, eu preciso de recurso. Meu carro está quebrando, precisava trocar, não posso trocar. Estou usando a obra de Deus. Eu preciso ter umas cadeiras melhores, não consigo comprar. Eu preciso de um templo próprio para não ter que pagar aí 3, 4, 5 mil de aluguel. E muitas vezes eu não consigo isso. E às vezes nós ainda fazemos umas loucuras. Nós sonhamos tanto com fazer algo grande para o Senhor, que acabamos às vezes locando um templo que todo o recurso da igreja acaba indo para aquele fim. E aí não sobra nada para casa. Entendeu? Para investir no próprio pastor, na própria pastora, mas todo mundo que chega, nossa, tá lindo, tá, mas quanto custou? O que mais eu posso fazer? E tem muita gente que não se alegra se o pastor tiver com um terno novo, não se alegra se ele estiver num carro melhor, não se alegra se a esposa do pastor estiver bem vestida, não se alegra. Nossa, mas o pastor está assim por causa do dinheiro da igreja. Não é seu, é da igreja. O recurso passa primeiro pelo gasofilácio, pela diretoria da igreja, depois chega o pastor. Alegra-se em ter um pastor bem arrumado, uma pastora bem arrumada, numa casa boa, numa igreja arrumada. Não para com esse... Olha, é difícil falar, porque eu sou pastor, então quando eu vou falar fica difícil de falar, porque eu não posso deixar aqui de forma nenhuma virar um assunto pessoal, entendeu? Mas deixa de picuinha, pelo amor de Deus. Valoriza esse homem de Deus que Deus colocou na sua vida. Valoriza essa pastora abençoada que Deus colocou na sua vida. Valoriza a liderança que Deus colocou sobre a sua vida. Pastor é o anjo da igreja. Se é a pastora que é líder, então a líder maior da igreja é a boca de Deus na sua vida. Aprenda a glorificar e exaltar o Senhor pela vida daqueles que Deus colocou na sua vida. É em o nome do Senhor Jesus Cristo.
E agora eu me dirijo a você, pastor, a você, pastora. Sejam sábios em o nome do Senhor Jesus Cristo. Se você está sofrendo, ore, busque a Deus, procura comunicar-se com a liderança da igreja, procure passar o que você está passando. Às vezes a liderança da igreja precisa ter alguém especializado em ouvir, que é tão ruim quando você chega em alguém para abrir o coração e falar dos seus problemas, e alguém chega e já fala para você assim, ó, eu tenho uma resposta, já chega te atropelando. Não para te ouvir, não deixa você chorar, não deixa você abrir o coração, não deixa você falar a respeito do que você está sentindo, do que você está passando. Entendeu? É disso que eu estou falando. Então é necessário você abrir o coração, às vezes procurar a liderança e falar. Vamos orar para que todos os líderes, que eu não estou usando aqui nome de ministério, nem nome de igreja, vamos orar para que as lideranças eclesiásticas tenham empatia com o problema que você está vivendo. Procure te ajudar, para que você não seja mais um que vai desistir do ministério. Ou daqui a um tempo nós vamos ter que mudar, como tem nos Estados Unidos hoje, um pastor aposenta na igreja, aí a liderança da igreja reúne-se com outras pessoas, faz uma reunião, escolhe 2, 3 pregadores para pregar na igreja, puxa a ficha de cada um, e então registra a carteira de um pastor e ele se torna o reverendo da igreja. Não é mais por vocação, é contratação. Um camarada diz, eu quero ser pastor. Aí ele vai e faz uma faculdade de teologia, em uma boa faculdade, ele é de boa família, tem uma boa reputação, então ele se torna pastor da igreja. Ele é contratado. Aí não há mais trabalho relevante de revelação, de oração, de jejum, não há mais um movimento pentecostal que nós tanto amamos, ele deixa de existir. Porque agora é tudo na horizontal, nada mais é na vertical. Então vamos nos preocupar. Você é membro da igreja, você é líder da igreja, eu também sou liderança da igreja. E eu vou dizer uma coisa para você. Se a igreja tem recurso do reino, o recurso deve ser usado para o reino. É tão difícil você começar um grande trabalho hoje. Sabe por quê? Porque lhe falta recurso para você fazer um grande investimento. Mas eu louvo ao Senhor por você, pastor, você, pastora, que está como eu no campo de forma voluntária. Forma voluntária. Talvez alguém pode perguntar para você, pastora, quanto que é o seu salário? Pastor, quanto que é o seu salário? Eu não vou lhe dizer. Porque eu não tenho um salário. Eu fico com o que é aquilo que eu envio. Se eu sugasse tudo, preste atenção, pagando água e luz e colocando tudo no bolso, eu dava um salário. Até digno de um pastor. Mas eu prefiro investir na obra de Deus até o último centavo. Desde que haja comida na minha panela e gasolina no carro para fazer a obra de Deus. Esse é o meu método. E eu louvo o Senhor por aqueles que estão vivendo nessa metodologia. Todavia, são poucos. Então você, que é pastor, pastora, meus parabéns para você que está na rocha, para você que está firme. Meus parabéns para você que está na obra por amor, a obra por vocação. Meus parabéns para você que encontrou forças e está batalhando na obra do Senhor de forma voluntária. Meus parabéns. Deus te abençoe. Continue nesta graça. Todavia, no entanto, eu deixo aqui uma mensagem para membros e obreiros da igreja. Amem incondicionalmente o vosso pastor, a vossa pastora. Não seja inimigo do reino. Não fique apontando defeitos. Mas em o nome do Senhor Jesus Cristo. Se você é amigo do pastor e da pastora, chegou alguma coisa até você, vá, não de uma forma acusativa, vá falar com o seu pastor. Com a sua pastora. Eu tenho uma metodologia comigo e funciona.
Se você é membro ou obreiro da igreja ou do ministério ao qual eu estou, e você vier me ganhar para poder se levantar contra uma outra pessoa, sabe o que eu vou te dizer? Não. Eu estou do lado da outra pessoa até que ela possa ser ouvida. Ninguém vem diretamente à minha pessoa. Vamos sentar, vamos ouvir você, eu vou ouvir a outra pessoa, para depois não dar razão a você nem a outra pessoa, mas ver o que Jesus diz a respeito. Afinal, somos submissos a Deus. Amém? Vem comigo que eu quero orar agora. É uma oração pentecostal de pegar fogo? Não, não. Uma simples oração. Pai, eu venho em tua presença, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero pedir ao Senhor nesta hora que o Senhor estenda tuas mãos poderosas sobre a vida do meu irmão, sobre, ó Pai, a vida da minha irmã, que neste momento, ora comigo, que neste momento, ó Deus, recebe esta mensagem, que o Senhor os abençoe, Pai, meu pastor, a pastora, que o Senhor tome nas tuas mãos, ó Pai, eles dê graça, porque Deus, dedicar a vida à causa do Senhor, semear a nossa vida em favor da vida de outros, que muitas vezes nem conhecemos, é só pela tua graça, pela tua misericórdia e por vocação. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu abençoo a vida do meu irmão e a vida da minha irmã. Determino em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que a partir desse momento, aquele meu irmão, aquela minha irmã que está com o coração pesado, pastor, a pastora, que muitas vezes já está querendo desistir por causa das perseguições, que o Senhor os renove as suas forças e que o Senhor os abençoe de uma forma plena e maravilhosa. Em o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E aos membros da igreja, ó Pai, aonde esse vídeo chegar, toque em suas vidas, os abençoe de uma forma plena. Que a graça do Senhor seja, ó Pai, sobre as suas vidas. Eu ministro, ó Pai amado, a tua palavra agora. E determino em o nome do Senhor Jesus Cristo a tua bênção. Que toda a igreja que tem membros, ó Pai, e obreiros rebeldes, que o Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo, os tome em tuas mãos. Tenha misericórdia e converta os seus corações, mostrando-lhes que aqueles que são instrumentos nas tuas mãos, procura a sua liderança com um coração humilde, para ajudá-los a resolver o problema e serem bênção. Aqueles que pelas costas da sua liderança estão fazendo facções, procurando alguém que lidere a rebelião, jogue por terra este demônio que está usando a vida desta pessoa. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu ministro agora, Deus, esta condição, crendo no poderoso nome do Senhor Jesus. Shalom, paz, saúde, prosperidade. Que Deus continue te abençoando. Pastor, pastora, que Deus continue te usando de uma forma extraordinária. Não esquece, você não está só. Ainda que a mãe abandone o filho que amamenta, todavia, o Senhor não te deixará. Contenta com o que você tem no momento, porque Ele não te deixou e jamais vai te abandonar.